Bom dia! Bom dia, como é que vocês estão? Como é que começaram o sábado? Espero que bem. Gente, vamos começar o nosso devocional, né? Eu quero ler um versículo para meditar com vocês hoje. Filipenses 4 e o versículo 8, que diz assim: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Eu não sei se vocês já repararam, mas o pensamento é algo que acompanha a gente o tempo todo, né? Nós, desde a hora que nós acordamos até na hora que a gente vai dormir, nós estamos constantemente pensando. E a palavra de Deus diz lá em Provérbios 23:7 o seguinte: porque o que pensou na sua alma, assim o é. O que isso significa? Nós precisamos tomar cuidado com o que vai enchendo na nossa mente. Tudo que a gente começa a pensar demais, aquilo vai entrando para o nosso coração. Vocês já perceberam assim, quando vocês estão muito ansiosos por alguma coisa que vai acontecer no dia seguinte, todo o seu pensamento é baseado naquilo, não é mesmo? Ou alguma viagem, ou qualquer coisa. E vai enchendo o nosso coração, não é? Ou quando a gente está passando por uma situação, por exemplo, se a gente está muito alegre, a gente começa a pensar naquele sentimento de felicidade, naquela alegria e aquelas coisas que a gente ganhou, que a gente conquistou, e aquilo vai enchendo o nosso coração. Se alguém chegar para conversar com a gente, o que a gente vai falar? Vai falar do que está cheio o nosso coração, não é verdade? Vai falar de coisas boas, das vitórias, das conquistas, enfim. E quando é o contrário, também acontece. Se a gente começar a guardar no nosso coração sentimentos ruins, aquilo que não vem de Deus, aquilo vai começar a frutificar. É como a Bíblia fala, a boca fala o que o coração está cheio. Então assim, entra pela mente, tudo vem pela mente. Depois da mente, vai enchendo no nosso coração. Quando encher o nosso coração, começa a sair pela boca. Por isso que diz que a nossa boca fala do que o coração está cheio. E quando a nossa boca fala, é porque nós já estamos completamente cheios, né? De verdade. Inclusive, tem uma passagem na Bíblia que fala que o que contamina o homem não é o que entra. Não é o que entra. Os discípulos estavam questionando a Jesus sobre aquelas leis e tradições. Pode comer isso? Pode comer aquilo? Os israelitas tinham nessa tradição, algumas carnes podiam, outras não, enfim. E Jesus falou que contamina o homem não é o que entra, é o que sai dele. E o que sai da gente, o que sai da nossa boca, é por quê? Porque já está frutificado, enraizado dentro da gente. Então aqui, no primeiro versículo que eu li com vocês, o apóstolo, ele ensina o que a gente deve pensar. Então, nós precisamos buscar o nosso pensamento. É o primeiro passo. Muitas das vezes a gente acha que o passo já é consertar. Quando a gente vai tentar remediar aquilo que já está lá dentro do nosso coração, já fica mais difícil, porque já brotou, já enraizou. Vocês já perceberam? Quando a gente deixa algo entrar no coração e enraizar, aquilo fica muito mais difícil de tirar. Pensa aqui numa planta, né? Você tem lá a semente, o vasinho com a terra, você planta a sementinha, começa a regar, o que vai acontecer? Ela vai criar raízes, ela vai brotar, ela vai crescer, certo? O que é mais fácil? Eu tirar a semente logo que ela foi jogada ali na terra ou esperar aquela planta criar uma raiz, crescer, para eu poder arrancar ela do vaso? Não vai dar muito mais trabalho? Então, a palavra de Deus, ela sempre vai nos instruir o caminho certo. Porque é muito mais fácil eu vigiar os meus pensamentos. É muito mais fácil quando entra aquela vozinha, né? Falando alguma coisa que a gente sabe que não é boa, que a gente sabe que não vem de Deus, eu retirar no mesmo momento do que eu esperar aquilo descer para o coração,
e ficar pensando, e ficar pensando. E quanto mais eu penso, mais aquilo vai encher o meu coração. E quanto mais enche o meu coração, vai começar a sair. E no momento que sai, é aquilo que eu falei, que é o que pode contaminar o homem, se do nosso coração não estiver cheio das coisas de Deus. Então, o que ele ensina aqui, ó? Tudo que é verdadeiro. Esses dias para trás, eu estava falando aqui com vocês sobre fofocas e falatório e coisas que não são verdades, mentiras. Então, vamos lá. Entrou um pensamento na minha mente. É verdadeiro? Ok. É honesto, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro. É um pensamento puro? É algo que vai fazer com que o meu espírito se ligue a Deus ou é algo que vai me afastar de Deus? A gente sabe, né? Qualquer pessoa, até uma criança, quando ela vai pegando uma idade, ela já sabe discernir o que é certo do que é errado. Então, se aquele pensamento veio, e muitas das vezes é um pensamento nosso e às vezes é uma seta do inimigo. A gente sabe que isso pode acontecer, do inimigo lançar setas na nossa mente. Então, a gente precisa ter esse discernimento. É puro? É. Não é? Então, eu tiro do meu coração e eu decido. Eu decido pensar naquilo que é puro. Depois, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. É o caminho, tá? Então, assim, a gente quer estar em comunhão com Deus, a gente quer ser edificado, a gente quer, né, ter a nossa salvação garantida. Existe, gente, coisas que dependem de nós. O que não depende de nós, Deus já fez, né? Jesus já morreu para perdoar os nossos pecados. Mas o que depende de mim, eu preciso fazer. Então, a gente precisa começar a entender e discernir quando que é a voz do Espírito Santo, quando que não é. Porque quando a gente busca e pede para Ele, fala assim: Senhor, eu quero que o Senhor me direcione, que o Senhor fale comigo, que eu entenda qual que é a sua voz. Toda vez que vier um pensamento, que a gente estiver em comunhão com Deus, a gente vai saber discernir. Sabe, às vezes assim, alguém te chateou, aí vem aquele pensamento: não, eu vou lá, eu vou discutir, eu vou tirar uma satisfação, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquele outro. Tá, vamos colocar no filtro do Espírito Santo. É isso, esse pensamento vem do Senhor mesmo ou não? Vem de mim? Ele vai mostrar, ele vai falar pra gente, não é mesmo? Porque aí a gente vai conseguir andar no caminho de Deus. E aí você pode falar assim: ah, mas eu tenho muita dificuldade de entender quando que é a voz de Deus, quando que não é. Como que eu faço? Gente, para quem ainda não conseguiu entender, discernir a voz de Deus, o primeiro passo é conhecer a palavra dele. Então, a gente tem a nossa Bíblia em casa. Eu tenho certeza que tem muito. Todo mundo tem uma Bíblia em casa. E não precisa nem ser a Bíblia, né, física. Vocês têm aí aplicativos, enfim. Comece a ler, comece a entender. Porque cada vez que a gente vai lendo, a gente vai entendendo que aquela é a vontade de Deus. Nós vamos aprendendo qual que é o caráter de Deus, qual que é a vontade dele. E quanto mais a gente aprende, mais fica fácil discernir aquela vozinha que vem na nossa mente. E a palavra de Deus, ela é um instrumento, não é para assim nos proibir de fazer as coisas. Muitas das vezes a gente acha, né, ai, não faça isso, não faça aquilo, é porque está me proibindo. Não, está protegendo. A gente precisa entender que isso daqui é uma proteção, porque existe uma guerra espiritual que a gente não vê. Eu estou aqui falando com vocês, vocês estão me vendo, mas, gente, no espiritual é uma guerra constante, que a gente muitas das vezes não presta atenção, a gente não entende, ou a gente não acredita, ou a gente não está vendo, mas está acontecendo. Se eu não, assim, colocar em prática o que a palavra de Deus me fala, eu fico desprotegida. Então, se o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai, então eu preciso vigiar os meus pensamentos. O pensamento entrou, não vamos deixar ele descer para o coração. É igual a sementinha que eu falei.
tira a semente na hora, porque depois que cria a raiz é muito difícil. Às vezes você tenta arrancar aquela planta com a raiz e sai terra e metade da raiz fica. É um problema muito maior. E Deus, Ele quer que nós sejamos sábios e sigamos o que a palavra diz. E para o fim é o que, gente? O fim é de paz. O fim são coisas boas para a gente mesmo. E eu tenho certeza que é o que nós queremos, né? Então, assim, e fique para meditação minha, primeiramente, né? De todos vocês. Eu agradeço quem passou por aqui, quem ainda está aqui. Fico muito feliz, né? Eu comecei a gravar live e eu falei assim, se entrar gente, bem, se não entrar, eu gravo assim mesmo, né? Porque eu pedi ao Senhor um versículo, o que eu falo hoje, e me veio na mente esse versículo. Então, assim, vamos meditar hoje no dia sobre esse versículo. Vou ler só mais uma vez, tá? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai.